A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meus amados, quero deixar um versículo que se conta no livro de Salmos 7, o 11, que diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Por que Deus se ira? Você sabe por que Deus se ira todos os dias? Por causa do pecado. O pecado traz a ira, traz a fúria, traz a dor, o sofrimento, traz a morte. As pessoas que não têm temor, que pecam contra Deus, pessoas que estão brincando com as coisas de Deus e estão fazendo como se fosse uma coisa natural, brincando, zombando, e para ele ali é uma coisa tão natural. Falta de temor, falta de reverência às coisas de Deus, tanto as coisas de Deus que é do alto, como o pecado aqui na terra. Então tudo isso traz para nosso Deus se irar. Glória a Deus. E a palavra ira é um sentimento de ira, de raiva, de fúria, de violência. Esse é um sentimento que o nosso Deus tem quando a pessoa peca, quando a pessoa pratica a injustiça. Então tudo isso traz acontecimento da ira de Deus sobre essas pessoas que estão pecando, que estão desobedecendo, que pensam que nada vai acontecer. E hoje em dia a gente vê as pessoas mais afoitas, brincando, zombando, brincando com as coisas de Deus. E a ira vem, o sofrimento vem, a dor vem, a morte vem, porque as pessoas estão brincando com Deus. Hoje em dia as pessoas estão mais afoitas, não tem respeito, reverência, temor. Veja no carnaval, as pessoas brincando, zombando com Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo perdendo para o diabo no carnaval. Será que a ira de Deus não acende? Será que Deus não se ira lá do céu, vendo uma cena dessa? O povo brincando com o Filho de Deus. A ira de Deus se acende. A ira, a raiva, a indignação sobre os pecadores, sobre os ímpios, que faz tal coisa. Então Deus se ira todos os dias. Todo dia Deus se ira sobre essa terra. Aleluia. Vem castigo, vingança. Glória a Deus. Tudo isso Deus se ira. Glória ao nome de Jesus. E aqui, meus irmãos, no livro de Romanos, no livro de Romanos 1 e o 18, o 19, o 21, e outros versículos aqui, meus irmãos, que diz assim, Romanos 1, 18, o título diz, o pecado e a condenação. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade, injustiça dos homens que detém a verdade e injustiça. O 19. Portanto, que Deus se pode conhecer nele, se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então Deus se manifesta. Deus se ira contra a humanidade pecaminosa, ímpia. Deus se ira
contra o pecado. E o pecado está demais. O pecado, a cada vez que se passa, a cada tempo, a cada ano, a cada dia, o pecado ele vem crescendo. De uma forma absurda. Falta de amor. Tanta morte. Tanta violência. Você acha que Deus não se ira com isso? As pessoas matando as pessoas. Como se fosse, como estivesse matando uma barata, um rato. Vidas. E hoje em dia o que é mais importante é as vidas. Não é as coisas materiais que são mais importantes do que a vida. É a vida, é mais importante do que tudo. Porque se você perder um carro, uma moto, você trabalha e recupera. Se alguém matar a tua vida, se alguém tirar a tua própria vida, e agora? Tem como recuperar? Não tem, só se Deus fazer um milagre. Mas se você perdeu algo, você luta, trabalha e conquista de volta. E se alguém tirar a tua vida, e agora? Para muitas pessoas, as coisas mais importantes aqui na Terra, as coisas materiais. A casa que ele tem, o carro, a moto, o seu trabalho, a sua empresa. Tem muitos que mais importante é as coisas materiais do que a própria vida. O que é mais importante é a vida. O que é mais importante é a minha vida e a tua vida. Mas quando eu peco, quando eu desagrado a Deus, forte, Deus se ira. Quando eu prejudico uma pessoa, quando eu faço mal a uma pessoa, quando eu pratico injustiça contra uma pessoa, aquela causa era para ser daquela pessoa. Aí eu contrato um advogado, pago um advogado para aquela causa ficar comigo, não com aquela pessoa. Se aquela pessoa era merecedor daquela causa, isso é injustiça. Deus fica indignado com uma situação dessa. O pessoal faz isso por causa do dinheiro. As pessoas têm prazer, ama o dinheiro, ama a boa vida, ama o luxo, o prazer. E Deus se ira com uma situação dessa. Glória a Deus. A ira de Deus é contra o pecado. Glória a Deus. Vamos obedecer. Vamos temer. Vamos fazer coisas que agradam a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos amar o próximo, pregar o Evangelho. O Evangelho muda as pessoas. Quando o Evangelho entra no coração, na vida da pessoa, e a pessoa conhece, crê, aceita, muda a sua vida, muda a sua forma de pensar. A pessoa se arrepende. A pessoa não quer praticar mais o pecado, não quer praticar mais o passado que ele fazia. Ele quer mudar. Ele quer ganhar almas para Jesus. Ele quer que pessoas saiam do pecado, seja salva, liberta. Ele conheceu a luz, ele saiu das trevas. Glória a Deus. E hoje as pessoas estão brincando, estão zombando, falando de Deus, falando do Todo-Poderoso. Hoje em dia, a idolatria cresceu muito. Tanta idolatria, de várias formas. Você acha que Deus não se ira com isso? O certo é o homem adorar a Deus, adorar o Criador, não adorar criaturas. Glória a Deus, temos que adorar a Deus, temos que adorar o Senhor. E hoje em dia a gente vê as pessoas com falta de temor, falta de respeito, as pessoas brincando com as coisas de Deus, sobe no palco e fica brincando com piada, com palhaçada, brincando com a Bíblia. Hoje em dia as pessoas ficam brincando com a Bíblia, rasgando a Bíblia, tocando fogo na Bíblia. Você acha que Deus não se ira com a pessoa que faz isso? Ele se ira sim. E o castigo, a desobediência, o sofrimento, a ira, a raiva, o furor, essas pessoas vão vir. Essas pessoas estão passando do limite.
E quando passa do limite, vem a ira de Deus. As pessoas pensam que Deus só é amor, né? Deus também é justiça. Deus, ele é fogo consumidor. Glória a Deus. Então as pessoas irritam. As pessoas brincam com as coisas de Deus. E Deus fica indignado com essas situações, com essas pessoas que fazem esse ato de zombaria, brincando, zombando, coisas que não é para brincar, coisas santas. A palavra de Deus é santa e poderosa. Não é para a pessoa pegar, rasgar, tocar fogo. A palavra de Deus é santa e poderosa. Então a pessoa não pode brincar, não pode zombar. Já está passando dos limites. E Deus, ele tem um limite com o ser humano aqui na terra. Mesmo o ser humano sendo falho e pecador, mas Deus tem um limite de se irar, de julgar. Glória a Deus. E muitos hoje estão pagando o que fez no passado. O sofrimento da ira de Deus sobre essas vidas, sofrimento, dor, fúria, perda, estão pagando, estão sofrendo, porque brincou com as coisas de Deus, porque não temeu, e hoje está pagando. E hoje muitos reconhecem que fez coisas que não era para fazer. Glória a Deus. Vem o castigo, vem a violência, vem a indignação de Deus. Glória a Deus. Então que essas pessoas venham se arrepender. Que essas pessoas não venham praticar mais esse ato. Falta de respeito, falta de temor, falta de reverência. Glória a Deus. O pecado traz a condenação. O salário do pecado é a morte. Então a ira de Deus traz a morte para muitas pessoas. As pessoas brincando, zombando. E muitos estão morrendo. Muitos estão morrendo de doença. Muitos estão morrendo de acidente. Porque estão brincando com Deus. Com Deus ninguém se brinca. Aquele que plantar, colherá. Quem brinca, quem zomba das coisas de Deus, colherá. Não colherá coisas boas, mas colherá coisas ruins. Glória a Deus. E tem pessoas que veem isso, as pessoas brincando, zombando na internet, brincando com as coisas de Deus. E quantas pessoas estão gostando com isso? As pessoas estão cegas, sem temor, sem acreditar em Deus. Glória a Deus. Mas eu creio e acredito. Glória a Deus. Deus, ele se ira todos os dias por causa do pecado. Venha se arrepender, venha se converter, venha mudar, venha confessar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Abomine a prática do pecado. Abomine, tire isso da sua vida, adore a Deus. Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E aqui em Romanos 1, e o verso 25 diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Glória. Então mudaram a verdade de Deus em mentira. Serviram mais a criatura. As pessoas estão servindo a um homem, de vez de servir ao Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o Criador, está servindo a criatura, que é o homem. Tem pessoas que adoram o homem. Adora. Glória a Deus. E isso Deus se ira. E aqui em Romanos 1, 23, diz assim: e mudaram a sua glória. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. A gente vê, meus irmãos, que países aí no mundo, as pessoas adoram aves, animais, pessoas. A gente vê aí pessoas adorando animais, elefante, vaca,
Em outros países aí, as pessoas adoram como se fosse um Deus. Veja que ira Deus tem sobre esses lugares, sobre esses países. E a gente vê esses países aí, as pessoas morrendo de fome e morrendo de doença. Sabe o que é isso? É a ira de Deus nesse país, nesse lugar, nessas pessoas. Que de vez de adorar a Deus, está adorando um homem, animais. Adorando José, Maria, Buda. O único que merece toda a honra e toda a glória, o Salvador, é Jesus Cristo e mais ninguém. Só Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a Bíblia. Você não lê a Bíblia não, para você saber disso. Porque você não lê a Bíblia. Tudo está escrito na Bíblia. Se a Bíblia é a verdade, se a Bíblia é a palavra de Deus, por que você não lê a Bíblia? Quem morreu na cruz foi Jesus. Não foi Buda, não foi Maria, não foi Aparecida, nenhum. Não foi Allan Kardec. Foi Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz. Então só Ele é o Salvador. Só Jesus que perdoa pecados e mais ninguém. Tão simples, tanto conhecimento hoje na Bíblia, nas redes sociais. Pesquise, procure, leia. A gente vê hoje as pessoas tão entendidas, tão estudadas, mas da Bíblia não conhece nada. Tanto estudo, tanto conhecimento, tanto estudo, tanta faculdade. E o conhecimento da Bíblia, zero. Conhecimento da Bíblia para salvar a sua alma da condenação. Conhecimento zero. Para que faculdade? Para que tanto estudo? Se você é a Bíblia, você não conhece nada. Você adorando falsos deuses. E agora? Que você venha pensar, refletir. Eu não quero te julgar, eu quero apenas te ajudar. Eu quero te levar para o caminho certo. E o caminho certo da salvação das nossas almas é Jesus e mais ninguém. Não é fulano, não é cicrano, não é beltrano. Não é ninguém, só é Jesus Todo-Poderoso que morreu na cruz e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Só Jesus, meu amigo e minha amiga. Só Jesus. Procure uma igreja. Ouve a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Que Deus te abençoe. Que Deus te livre, te guarde e te proteja. Não existe outro caminho. Não existe outra saída se não for Jesus. O alvo, o nosso foco, só é Jesus, o Filho de Deus. Essa palavra tem que ser universal. O Salvador Jesus Cristo, ele é universal. Não importa se você é de tal país, que lá você adora isso, que você faz isso, que você presta ao culto a algum Deus de pau, de pedra. Jesus é universal no mundo inteiro. A palavra, a Bíblia, é universal no mundo inteiro. Que você venha se arrepender. Que você venha confessar Jesus Cristo como seu Senhor. E deixar os seus ídolos, as suas imagens, lá para fora. Não tem nenhuma importância a isso. Isso não salva ninguém. Isso traz a pessoa a condenação. Não traz salvação, mas traz condenação das almas que seguem esse caminho, que seguem essas imagens, que seguem o falso Deus. Mas Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida para a minha alma e para a tua alma. Foi Jesus que, sofrendo naquela cruz, perdoou nossos pecados. Para aquele que olha para Jesus e se arrepende dos seus pecados e tem uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?